Oi, gente, tudo bom? Bom, tô aqui pós-M, muito feliz que eu acertei a maioria das minhas previsões. Ou eu tô ficando boa nisso, ou eu só tenho fontes confiáveis, ou sou uma pessoa bem informada. Qual das duas opções será, hein? Essa semana voltamos com a nossa programação normal e temos hoje um filme da semana. Filhos da Esperança, de 2006, dirigido pelo reizinho mexicano Alfonso Cuarón. Eu acho muito curioso que fazia mais de um mês que eu não assistia um filme que fosse inédito pra mim. Eu tava revendo coisa e muito pouco, por sinal. E justo quando eu quebrei esse jejum, foi pra um filme pós-apocalíptico, dado o nosso contexto de mundo atual. Eu já adianto que o filme é uma obra-prima, eu amei ele, mas, fiquei pensativa, fiquei pensando, tudo que tá acontecendo, bem triste, né? Bom, esse filme, ele tava na minha lista fazia bastante tempo, ele tá disponível na Netflix até a data dessa gravação, espero que ele continue por um bom tempo, e ele não é longo, ele tem menos de 2 horas, então, tá acessível, dá pra ver. Inclusive, eu ia falar pra ir assistir sem saber de nada da história. Sem nem ler a sinopse, porque tem algumas que entregam algumas coisas que, por mais que elas aconteçam no primeiro ato do filme, é mais interessante você ir sem saber de nada mesmo, você se jogar assim nesse mundo. Mas, é um filme de quantos anos? 14 anos, então eu acho pouco provável que dê pra escapar, assim, sem saber de nada. Se bem que também não é um filme mega conhecido, então talvez dê, quem sabe. Bom, como já disse, é um filme que se passa num futuro distópico. A história, se ambienta no ano de 2027 e a humanidade tá infértil. Nenhuma criança nasce desde 2008. Eu sempre achei que a extinção da raça humana está cada dia mais próxima de nós. Eu só não imaginava que isso ia desencadear guerrilhas, autoritarismo e violência. No crepúsculo da existência humana, tudo tá indo pro buraco e são os próprios humanos que estão acelerando esse processo. Para mim, a maior diferença entre o contexto atual e o do filme, além, é claro, do rolê da infertilidade, é que lá eles sabem que tá tudo acabando, que daqui 50, 60 anos não vai ter mais ninguém vivo, enquanto a gente ainda tem uma esperança de que as coisas elas eventualmente vão melhorar, né? Bom, o filme ele te coloca nesse mundo seguindo o personagem do Clive Owen, que ele é o protagonista da história, ele chama Tio, que é curioso porque Tio em grego quer dizer Deus, sabe teologia e tal, esse Theo é Deus. E logia é estudo, então. Teologia é estudo de Deus. Gramática aqui. Bom, o Theo, ele na juventude dele, ele foi um ativista pacifista. Hoje em dia ele, trabalha no escritório, é funcionário público, mas assim, de um baixo calão. Ele parece ter uma rotina meio monótona, mas normal. Dá pra identificar, assim. No primeiro momento não tem tanto estranhamento nesse mundo. Mas é através dessa rotina que a gente consegue ter um panorama de como tudo tá, assim. O primeiro ato do filme ele é bastante longo, mas ele serve pra te situar. E ele não vai te situar através de diálogos. Ele vai te colocar seguindo os passos do protagonista e vendo através das cenas, através de como as pessoas reagem às coisas, através de manchetes, e você vai pegando a situação do mundo. Basicamente, a exposição do filme ela é feita em plano sequência. O personagem tá no serviço dele, aí tem uma TV passando notícia que a pessoa mais jovem do mundo morreu aos 18 anos. Daí você já consegue perceber o problema da infertilidade. E as pessoas em volta, cada um reage de uma maneira, geralmente chorando, de uma maneira não muito positiva. E também você consegue, com isso, tirar conclusões de como é a vibe do momento. Aí, conforme o personagem vai voltando pra casa dele de trem, você ouve os anúncios do trem falando pra você não dar abrigo pra imigrantes, que os imigrantes são ilegais, e também propaganda do exército britânico. O filme se passa na Inglaterra, tá? Essa propaganda do exército britânico que dá a entender que todas as outras grandes nações caíram e apenas a Inglaterra permanece. Tem um esquema que parece uns campos de concentração de imigrantes, assim, é bem ruim. Bem ruim mesmo.
mas você observando o que tá acontecendo que você consegue entender o que tá acontecendo. Não existem diálogos explicando o tintim por tintim porque as coisas estão daquele jeito. É um filme que você tem que prestar atenção, mas também não é um filme difícil, sabe? Não tem que ficar, nossa, isso aqui é uma metáfora para aquilo, porque isso. Não, tá ali, sabe? Você só tem que olhar. A história do filme começa realmente quando a ex-esposa do protagonista, que é a Julianne Moore, entra em contato com ele e pede um favor. E aí que tudo começa e que tudo degringola de vez. Eu não vou contar muito mais coisa do filme, porque eu realmente quero que vocês assistam, é legal. E sem muito conhecimento prévio, né? Mas acontece um monte de coisa nesse meio do caminho, assim. Ele é classificado como uma ficção científica, mas eu acho ele muito mais real e muito mais palpável do que muito drama por aí. O fator da infertilidade, ele nunca é explicado e tudo bem. Porque no filme também eles não sabem direito por que tá acontecendo isso, eles não têm uma solução pra isso. E isso não importa também, porque a história vai além disso. No final isso não é tão importante assim pra história. Quer dizer, é importante, mas não o motivo. E vamos falar dos planos sequências desse filme, porque tem muitos e eles servem pra muita coisa, assim. Eles funcionam no lugar de diálogos pra mostrar as coisas pra você e pra você entender o que tá acontecendo. O que é um plano sequência, né? Ele é uma tomada única e longa, com uma câmera em movimento, né? Então não existem cortes de cena, é a câmera indo atrás da pessoa e a pessoa fazendo coisas. Quem assistiu 1917, o filme que estava aí na corrida do Oscar ano passado, né? Uma das coisas que ajudaram a promover o filme é que ele é todo feito em plano sequência, né? Você não vê cortes. Eles existem, porque hoje em dia tem maneiras de você fazer essas junções digitais, né? Que você junta vários shots e com a ajuda de efeitos especiais dá a impressão que eles são um único shot, né? Uma única cena. E tudo bem também, porque né, a tecnologia ela ajuda a contar histórias. E se é bem feito, você nem percebe. Isso não tira o mérito da dificuldade que é você fazer um plano sequência, um shot contínuo. Porque mesmo que você vá digitalmente mudar as coisas, ainda envolve muita logística e coreografia para tudo dar certo e para tudo estar na câmera, na frente da câmera na hora certa. Aqui eu preciso destacar o trabalho do Emmanuel Lubezki, que é o diretor de fotografia desse filme, e ele tá sempre trabalhando com o Alfonso Cuarón e também com o Inárritu, né? Eles dois que são BFFs mexicanos. E o Lubezki tá sempre aí fazendo um ótimo trabalho. Ele é responsável pela fotografia do Regresso, que é a melhor coisa desse filme. E outros trabalhos dele são Birdman, Gravidade, Árvore da Vida, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Desventuras em Série e muitos outros. Ele é muito respeitado na profissão dele. Entre as cenas do filme, tem uma que se passa dentro de um carro, que ela é bastante famosa. Todo mundo, quando faz lista de plano sequência, coloca essa cena lá, porque ela é realmente muito boa, porque tá todo mundo dentro de um carro e acontece um monte de coisa e a câmera fica passeando por dentro do carro, indo do banco do passageiro pro banco do motorista, pros bancos de trás, assim. Começa como uma ação, tipo uma viagem e de repente acontece uma emboscada e tiros são dados e vira uma cena de ação. Então é uma cena calma que vira uma cena de ação e ela é toda em plano sequência. Você não vê corte, obviamente ele existe, mas você não consegue ver. Ela é extremamente bem feita e ela exige uma logística para você enfiar uma câmera dentro do carro e conseguir fazer ela se movimentar, que ela é realmente muito boa. Mas tem uma outra cena mais pro final do filme, que eu acho que é melhor que essa ainda. Quer dizer, ela não envolve uma logística tão grande. Quer dizer, envolve, mas não tá dentro de um carro. É que essa impressiona mesmo por ser num espaço tão pequeno. Mas tem uma no final que ela passa na cidade, assim, vai acompanhando o protagonista conforme ele vai andando numa cidade. E tá acontecendo meio que uma guerrilha, assim, tá? Uma situação bem ruim, de ônibus destruído, e o protagonista precisa se esconder, assim, e tem gente atirando pra todo quanto é lado, que eu achei essa cena muito boa mesmo.
Inclusive, tem uma hora que chega a espirrar sangue na câmera, que eu achei ok, mas achei um pouco exagerado, sabe? As gotinha vermelha na câmera. E depois eu fui ver nas trivias do filme, e aquilo aconteceu de verdade. Eu achei que tinha sido digitalmente adicionado, e aquilo, na verdade, não foi previsto, foi um acidente. Mas que como era tão difícil fazer aquela cena funcionar e ficar regravando ela, eles resolveram manter aquilo, porque sim. Aí ficou. Ainda no assunto de composições de cena, toda cena tem algum animal. A maioria deles são cachorros, mas tem outros também. Tem gato, tem galinha, vários outros. E a câmera demora neles, assim, que é pra você perceber que eles estão ali, sabe? Eles, no final das contas, não tem um grande significado no final, mas é a questão de não ter mais criança, a gente precisa direcionar nosso afeto pra outras coisas, sabe? E eu acho que é um símbolo, né? Enfim, metáforas, gente, metáforas. E outro personagem que tá em praticamente 99% das cenas é o protagonista. Pode parecer bobo, mas isso não é tão comum assim. Repara nos filmes. Só tem uma cena que eu lembro que ele não tá, inclusive uma cena bem bad, mas todas as outras ele tá lá e ele tá sempre se esgueirando. Se o foco da cena não é ele meio que escondido entre ouvindo outros personagens falando ou ele tentando se esconder. É muito curioso que ele não toca em armas em nenhum momento. Em nenhum momento ele se usa da violência. Tem vários momentos que ele e o grupo dele estão em perigo e ele é sempre o guia e o protetor, mas eu não lembro dele partir pra violência. Talvez de modo de defesa, assim, sabe? Mas não pra machucar de fato. O filme também ele é cheio de símbolos e de metáforas cristãs. Principalmente na história principal, né? Quem viu o filme meio que sabe, quem não viu eu não vou dar essa aqui. Mas, assim, enfim, figuras messiânicas não são exclusividade do cristianismo. Mas essas metáforas, elas não são, assim, na sua cara, não é uma coisa moralista, não é uma coisa boba, que nem, sei lá, coisa de filme cristão, entre aspas, porque... eu não vou entrar nesse tópico, mas eu não gosto desses filmes que entram nessa categoria e vocês nunca vão me ouvir falando deles, porque eu simplesmente não assisto. Bom, fica aí a minha recomendação para quem quer ver um filme distópico que conversa com a nossa realidade de uma maneira muito, muito mais real do que se é esperado. E para quem gosta de cinema também, para quem gosta de ver histórias bem contadas e mundos bem construídos. Eu quero inclusive rever o filme, porque deve ter muito detalhe que eu acabei não pegando. Se você não viu o filme, o episódio acaba aqui pra você. Segue a gente lá no Instagram, @filme.da.semana, e conta lá, vocês gostam de distopias? Enquanto vivemos uma? É loucura da minha parte ficar assistindo esses filmes? Comenta lá, segue a gente. E até semana que vem. Aviso, essa sessão contém spoilers. Aviso, essa sessão contém spoilers. Você foi avisado. Bom, pra finalizar, eu queria falar de algumas coisinhas com spoiler, né? Obrigada a você que continua aqui, espero que você tenha noção de onde você está. Primeiro que uma coisa que me deixou meio assim no filme foi o fato dos rebeldes se tornarem antagonistas. Bom, eles perseguiram os mocinhos, né? Tá bom que eles tinham os motivos deles e a gente tava com o ponto de vista do protagonista, então era... E eles queriam matar o protagonista, então era fácil colocar eles como vilões, mas... sei lá. E eu concordo que uma oposição pacífica, ela é massacrada e não serve pra nada no meio de um regime fascista. Mas, sei lá, eu sou meio contra a violência, sabe? Meio utópica. Eu acredito que a gente consegue as coisas pelo diálogo, sendo que eu tenho noção que a gente não consegue, sabe? Sei lá, eu gosto de sonhar. Bom, essa é uma discussão complexa e foi uma das coisas que mais me deixou pensativa no final do filme, porque não existe uma revolução sem sacrifícios, mas o que separa ela de um massacre? E também o que dá forças pra você lutar quando você sabe que a humanidade tá condenada?
Tá que a questão do bebê ser um bastião de esperança, mas e antes disso, né? O que motivava eles a lutar? Ou será que é justamente não ter nada a perder que faz a revolução ter mais força? Enfim, né? Vamos falar do bebê. É bem simbólica a salvação, se é que ela existe de fato, vir de uma imigrante negra. Eu sei que esse não é o ponto do filme, mas eu queria saber mais sobre ela, sabe? Eu fiquei um tempo pensando se ele acaba caindo no clichê do Salvador branco, e honestamente eu não cheguei numa conclusão sobre esse assunto. Eu li uma vez um artigo sobre representatividade na mídia norte-americana e a conclusão que ele chegou é que a tendência é da gente se incomodar com essa falta de representatividade ou uma representatividade meio estranha se a qualidade geral da obra for meio questionável ou se for melodramática demais, sensacionalista demais. O que eu faço com essa informação, eu realmente não sei. Falando em drama, tem uma cena específica que podia muito bem ter caído num monte de clichê, que é uma das últimas cenas, quando eles estão levando o bebê e acabam abrindo o caminho, todo mundo para de atirar, para de brigar, meio que fica em transe só pela visão do recém-nascido, né? Essa figura que muitos nunca viram, né? Ela é bem feita e você fica meio aliviada por esse momento de paz, mas você também fica tenso porque o filme te mostrou que não existe um momento de paz, né? Parece que a qualquer momento vai acontecer uma grande catástrofe ali. E não acontece, eles conseguem escapar, sabe? Achei bem feito porque não caiu no melodramático, mas ficou quase. E o fim também é um antifim, né? O barco chega, você meio que não sabe se eles são realmente a organização que eles estavam procurando, ou até mesmo se o protagonista sobrevive, né? Que ele tava meio desmaiado. Eu gosto de finais abertos, mas eu reconheço como eles podem ser frustrantes também. Mas num filme como esse, era meio impossível não acontecer isso. Na verdade, esse é o melhor cenário, porque um final feliz clichê não faz o menor sentido. Então, ter um final aberto, ele tem uma ponta de esperança que as coisas podem dar certo. Tá aberto à interpretação do quão positivo você tá quando você assistiu o filme. E é bem melhor do que o final trágico também, que é te deixar derrubado. Porque, né, é o filme. Bom, gente, obrigado por ouvir até aqui, se você ainda está aqui me ouvindo. Já falei para seguir a gente nas redes sociais. E até semana que vem, então. Tchau, tchau.